como escolher a máquina ideal, principalmente quando você está iniciando do zero, tem muitas dúvidas sobre todas as etapas, né, no início da jornada. Então, o que é essa máquina de crepes suíços? Vamos lá! Essa aqui é a máquina profissional de 12 cavidades, como vocês podem ver. Além dessa máquina profissional, existem algumas opções de máquinas caseiras. Essas máquinas podem ser encontradas nas lojas de eletrodomésticos, só que ela tem um formato bem mais simples, similando bem com aquela sanduicheira, né? Ela é um pouquinho menorzinha assim e ela tem essas cavidades um pouquinho diferente, tá? O formato do crepe fica no final um pouquinho diferente. E ela também é uma opção para quem já comprou e quer começar, né? Fazer testes com ela. Mas para quem está iniciando do zero, sem nenhuma máquina, eu já indico, tá? Olhando com carinho essas máquinas profissionais. Além das 12 cavidades, tem a com 6. Então é exatamente essa máquina, estilo profissional, só que ela é só a metade. Ela tem o estilo a gás, que vem acoplado, no caso você vai comprar o botijão de gás, vai acoplar, vai vir a mangueira, tudo para você acoplar. E tem a estilo elétrica, como essa que eu comprei, ó. Ela vem com a tomada é bem curtinha, tá? Não é muito extensa, mas já eu explico para vocês como pode ser resolvida essa questão da distância. Ela vem uma tomada como essa, como a máquina é bem potente, ela costuma vir sempre com essa bitola mais grossa da tomada. Isso aqui é considerado a amperagem, né? Então a gente fala tomada 20 amperes. Como que você resolve isso? Nesse caso, são utilizadas as extensões, aquelas extensões com o cabo preto, tá vendo? No caso aqui, como é uma máquina mais forte, eu recomendo utilizar uma extensão mais adequada, uma resistência melhor, né? Porque a máquina é muito pesada, é muito forte, ela tem uma potência muito alta. Então, muitas das vezes a gente utiliza aquelas extensões bem fininhas, né? Comuns em casa, para ligar um ventilador, para acoplar algum tipo de equipamento mais leve. Mas nesse caso aqui, eu tive uma consulta, né, com o eletricista na época. Como eu disse, novamente, não precisa de você entender sobre elétrica, né, estudar sobre isso, porque o foco não é esse. Mas com a ajuda de um eletricista eu consegui identificar um cabo que ficasse mais resistente, ó, como esse aqui. E eu fiz, a gente compra na metragem que precisa, eu fiz 10 metros, porque lá atrás eu comecei com os eventos, né, e nos eventos realmente a necessidade de tomada sempre ficava mais distante. E aí depois você compra na loja de materiais elétricos mesmo a parte do plug, né, do macho e da fêmea, que é onde vai acoplar na máquina existente, a fêmea que vai acoplar aqui e na outra ponta da extensão o macho para colocar na tomada em si. Também em 20 amperes, para poder fazer toda a execução dos serviços. E por que escolher bem a máquina de crepes é tão importante? Essa máquina, principalmente quando a gente fala da profissional, ela tem sim um custo mais elevado, mas ela é feita toda de aço, né? E essa carcaça dela tem a durabilidade, vamos dizer assim, quase que eterna. Então você vai usar por muitos e muitos e muitos anos. Então, comparado com uma máquina caseira, que você vê que a resistência é bem fraquinha, né? Então a gente entende como muito importante nessa hora de fazer a compra, fazer uma compra inteligente, de forma que você compre uma máquina que vai te atender por muito tempo. Como o pessoal fala muito, né? Tem um ditado que o barato sai caro. Então, às vezes você vai comprar essa máquina com investimento mais alto, que depois eu vou explicar para vocês que é bem tranquilo, né? Existe possibilidade de formas de pagamentos diversas que permite você pagar em suaves prestações e que todo o lucro, todas as vendas que você já vai ter no início já vão ser mais do que suficientes para cobrir essas parcelas. Então, quanto a isso é muito tranquilo e é muito importante entender isso. Quando você comprar a máquina de crepes, é uma coisa que vai ficar para você por muito, muito tempo. O máximo que vai acontecer são as manutenções. A máquina de crepes é um equipamento que se utiliza bastante e qualquer outro equipamento, né, assim como qualquer outro, ela tem suas manutenções. Por mais que você cuide certinho, faça limpeza, faça higienização. Então, essa escolha importante, vale você
colocar na mesa. Qual máquina me atende melhor? De imediato, eu já digo para vocês uma coisa. Eu recomendo fielmente que você já comece com a máquina profissional, como essa que eu mostrei para vocês. Essa máquina mais robusta, essa máquina que você não encontra em qualquer loja de eletrodomésticos, já são lojas mais específicas. E também recomendo 12 cavidades. Porque como você vai fazer uma produção de crepes, se você comprar uma máquina de 6 cavidades, o que vai acontecer? Você vai produzir apenas 6 de uma vez. Agora imagina você produzir o dobro. A escala é bem melhor. Como você vai montar sua fábrica de crepes em casa, você não tem essa dependência de, é um pedido ou outro, então não tem necessidade de ter de 12. No máximo são 5 crepes por hora, por momento que eu faço. Vem uma pessoa aqui, pede 2, eu faço. Ela saiu, vem mais uma pessoa, mais 2 pessoas, pede 5. Então, essa máquina de 6 cavidades me atenderia bem. Só que não é o caso. Quando a gente fala em crepes congelados, a gente está falando em escala, a gente está falando em fazer uma produção de toda a sua vez, sem depender do pedido 1 a 1. Então, você vai fazer, naquele determinado momento, X crepes. Por exemplo, 60 crepes naquele dia, variando os sabores para você oferecer para os clientes no decorrer da semana. Esses 60 crepes em 12 cavidades é muito mais rápido de ser executado do que se você fizer de 6 em 6. Então é por esse motivo que eu acredito fielmente que você investir numa máquina de 12 cavidades já será ideal. O preço de uma para outra tem a variação, claro. A máquina de 6 cavidades ela é menor, ela tem menos material, né, para ser confeccionado. Mas a diferença, eu vou contar bem a verdade, gente. Quando eu fui pesquisar, eu achei bem irrisória a diferença perante todo o benefício que uma máquina maior traz para a gente em relação à produção. Beleza, Priscila, agora eu quero entender. Você disse que tem a máquina a gás e tem a máquina elétrica. Como que eu vou fazer a minha escolha? Essa escolha é única. Não vai ser eu ou não vai ser outra pessoa que vai te impor qual máquina você vai escolher. Mas o que acontece? Normalmente, as máquinas a gás são utilizadas com as pessoas que fazem eventos fora, eventos ao vivo. Principalmente feiras, rodeios, esses lugares que não tem muito acesso de tomada. Então, nesse caso, a máquina a gás é muito importante e ela tem uma funcionalidade muito boa. No caso que você vai trabalhar em casa, sem sair de casa, fazendo a sua produção de crepes, né, para reposição do estoque, eu não vejo a necessidade de você estar adquirindo uma máquina a gás por conta disso, porque você não vai ter essa questão de estar procurando um lugar, de estar trabalhando em um lugar que não tem acesso fácil à tomada. Além disso, as duas máquinas têm seus prós e contras. Então, por isso que eu digo, você que vai avaliar a melhor opção para você. Na máquina a gás, como que você vai saber se ela está compensando, né? Se ela vai ser melhor a escolha em relação ao custo que ela traz na produção do crepe? Você vai ter que ver o preço do botijão de gás na sua cidade, né? Dividir por o quão ele rende. Um botijão de gás de R$100, por exemplo, ele rende quantos crepes? Né? Do início ao fim, esse botijão durou X fornadas de tantos crepes. E aí você multiplica, você vai entender o custo daquele botijão por crepe.